Hoje nós vamos direto para a palavra, e a palavra que eu preparei para este culto de hoje, o tema é Covid-19 e o juízo de Deus. Aí você vê misericórdia, né? Que é isso? Covid-19 e o juízo de Deus. Misericórdia, né? Se soubesse, não teria vindo para o culto, né? Enfim, o que eu gostaria de trazer, um pouco de orientação, de informação nesse sentido, é que muitas pessoas têm colocado, né, uma importância sobre essa pandemia que está acontecendo aí, do coronavírus, e atribuindo ao coronavírus o juízo de Deus. Que o coronavírus ele veio para trazer juízo de Deus sobre a raça humana, porque a raça humana ela é pecadora, as pessoas estão sendo muito más, elas estão fazendo muitas coisas más, então Deus trouxe o juízo através do Covid-19. Então, o Covid-19 é um instrumento de justiça de Deus sobre a raça humana. Gente, eu vou ser bem sincero, eu não acredito nisso, tá? Porque está morrendo gente boa e gente ruim também, né? Se fosse juízo de Deus, só ia pegar os ruins, né? Esse que seria o certo, né? Aí até fizeram uma projeçãozinha interessante, né? Várias imagens, né, do carnaval do Rio de Janeiro, aquelas coisas, né, o cara vestido de capeta, outro vestido de Jesus e tal, aquela coisa toda, aquelas encenações ridículas, né, sobre Jesus e o capeta e tal, e daí olha só, né, aqui veio a dívida, agora veio a fatura, né, o Covid-19 é o juízo de Deus, né, então olha só, provocaram Deus, agora Deus manda aí eu fico pensando, que culpa eu tenho? Eu não fui para o carnaval, gente. Você foi para o carnaval? Você estava vestido de anjo, de demônio lá? Quem estava? Levanta a mão. Estou de olho. Cara, por que o mundo inteiro agora está sofrendo? Né? O mundo inteiro está sofrendo, Europa, África, Ásia, América, está todo mundo sofrendo porque no carnaval aprontaram para o lado de Jesus e agora o negócio está pegando para todo mundo. É assim? Eu fico pensando, né? Não sei. Eu não acredito, não. Eu não acredito de que realmente, na ira de Deus, agora está todo mundo pagando aquilo que alguns fizeram. Eu não creio que o Covid-19 é um instrumento de justiça de Deus. E vocês vão saber por quê. Não que Deus está alienado às coisas más que os seres humanos estão fazendo. Deus não está alienado. Deus não está distante. Mas uma coisa que eu gostaria de que nós pensássemos nessa noite é o seguinte: o juízo de Deus ele não recai sobre uma atitude sua, errada ou certa, mas na sua vida como um todo, tá? Porque toda a nossa vida, na verdade, é uma preparação. Você nasce para se preparar para a eternidade. Essa é a grande realidade. Toda vida nós estamos nos preparando para aquilo que está por vir. E o que eu creio sim que o Covid-19 veio de alguma forma para chamar a atenção, eu creio sim que o Covid-19 é um instrumento de Deus. Eu creio nisso. Eu creio sim. Porque eu até estava vendo esses dias, cara, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? É o Covid-19, essa estiagem dos rios praticamente se tornarem secos, né? Já viram uma coisa dessas? Os rios perderem a água. O que a gente vê de imagem de rios que parece que estão secos, ou leitos secos, assim, lá no meio um fiozinho de água. Isso não é tão comum assim. Claro, secas ocorrem, né? Lógico, né? Como
pandemias, enfim, também não foi a primeira, não vai ser a última, né? Mas tanta coisa acontecendo, a agricultura já faz um bom tempo que está sofrendo lá no Rio Grande, por causa de seca. Essa seca, aqui no sul, pelo menos essa estiagem já está um bom tempo. A agricultura já está sofrendo com isso já faz um tempo. Agora, as cidades começando a sofrer com racionamento de água, né, porque realmente essa estiagem ela está muito prolongada e as cidades estão começando a sofrer com o fornecimento de água, sim. Os rios bastante escassos de água, né? E tantas outras coisas acontecendo junto ao mesmo tempo, e ainda no mesmo tempo essa situação dessa pandemia. E eu creio sim que é um tempo onde Deus está falando com a humanidade? É um tempo que Deus está falando? Sim, é. Eu não estou falando que Deus está castigando a humanidade pela maldade que ela tem praticado, mas sim é um chamar a atenção. É um chamar a atenção para as prioridades do céu e não as prioridades da terra. Porque o que acontece? Somente quando as pessoas são levadas a situações extremas, elas começam a se lembrar da eternidade. Quando alguém da família morre, aí você fica, meu Deus, existe vida depois da morte? Se ninguém morresse na família, morreu fulano de tal, pois morreu, que coisa, né? Que pena, né? Morreu fulano. Agora, quando morre alguém da família, você diz, meu Deus, poderia ser eu. Estou preparado? Então o que acontece? Quando a coisa não bate perto da gente, a gente não se dá conta do que realmente está por vir. E Deus, eu creio sim que Ele está usando essa situação toda para as pessoas refletirem e olharem para a eternidade. E que as pessoas não se esqueçam que este trajeto aqui sobre a face da terra, ele é transitório, ele vai terminar um dia. Então o que acontece? Eu creio sim que Deus está falando nesse tempo. Mas para as pessoas se prepararem para a eternidade, porque tem gente que está vivendo sobre a terra, parece que eles vão morar na terra eternamente. Parece que aqui é o lugar deles. E gente, uma coisa mais certa é que a vida ela tem um início e ela tem um fim. Mas quantos estão se preparando para esse fim? Se não acontece algumas coisas que nos chamem a atenção, a gente não dá atenção para essas coisas. Então eu não creio tanto assim nessa questão do juízo, que o Covid-19 é o juízo de Deus. Não, mas ele nos aponta para um juízo. Ele nos alerta a um juízo. E a palavra de Deus nos alerta que nós devemos estar preparados. Essa questão de doenças e tal, elas já foram recorrentes, elas vão continuar acontecendo, elas vão, de tempos em tempos, vão acontecer. Isso é natural. Só que no nosso tempo precisava acontecer. Precisava acontecer algo no nosso tempo. A própria Bíblia, e quando essa pandemia começou, me vinha um texto muito em mente, que é o texto de Apocalipse, que fala sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Alguns já devem ter ouvido falar os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Tem todo aquele sensação em cima disso, mas me vinha muito em mente essa figura dos 4 cavaleiros do Apocalipse, e não sei por que essa questão ela sempre voltava na minha mente. Eu gostaria de ler com vocês Apocalipse capítulo 6, porque os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles inauguram os 7 selos, certo? Tem todo um conceito aqui de pano de fundo, não vou entrar nesse detalhe, né, que o cordeiro que foi morto, né, ele se viu digno de abrir o livro, que tinha 7 selos, e ao romper de cada selo, ele vai revelando, né, ações e coisas que estavam por vir. Então, cada selo rompido do livro, com 7 selos, vai se liberando a revelação do Apocalipse. Então, a revelação do Apocalipse é cada selo quebrado, é uma etapa da revelação do Apocalipse.
Enfim, tem toda uma questão de pano de fundo aqui, não vou me demorar nisso, senão a gente não progride, né? Mas me chama a atenção que os quatro primeiros selos a serem rompidos são 4 cavalos. Tá? Os 4 selos rompidos são 4 cavalos, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse que a gente já tem mencionado aí. E ele diz assim, capítulo 6, versículo 1, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão, vem. Olhei e vi um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. O primeiro cavalo é o cavalo mais básico, né? É o branco. Foi-lhe dada uma coroa, a cada cavaleiro é dado alguma coisa. E só para a gente entender, cavalo tem a ideia de autoridade, né? Alguém montado num cavalo é uma pessoa de autoridade. Então, um ser de autoridade é dado, né, uma coroa, significa governo, autoridade, e saiu para vencer. Enfim, não tem muito contexto em relação a isso. O próximo cavalo, versículo 4. Então saiu outro cavalo vermelho, ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, o segundo cavalo, o cavalo branco, tá? Ao cavaleiro foi dada uma espada. E é interessante a gente entender o seguinte, se cavalo e cavaleiro significam principados, autoridades, e eles recebem alguma coisa, recebem uma liberação, esse pelo menos ele recebeu a liberação de causar guerras, atritos, e lhe foi dada uma espada. A gente tem que pensar que tem alguém que está dando isso, certo? E aquele que dá é maior daquele que recebe, certo? Então, se a gente pensa que Deus é o Deus soberano de toda a autoridade, de todo o principado, de toda a potestade, e se Ele dá alguma coisa a alguém, o único que tem poder para dar e tirar é Deus. Se acontece alguma coisa, é por permissão de Deus. Porque é Ele que dá a espada, é Ele que dá a ordem, Ele que dá a autoridade, legitimidade para que alguma coisa aconteça. E esse é o pano de fundo espiritual daquilo que vem sobre a terra. Então, ele vê isso e isso reflete na terra. As coisas que são entregues a esses cavaleiros, elas são ações espirituais que desencadeiam em ações na terra. Então, o que acontece? Recebe, então, uma espada, e essa espada, então, tem essa ideia de guerra, de morte, e foi-lhe dada justamente a autoridade para batalhar e guerrear e causar mortes. Versículos 5 e 6 diz assim, quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, a gente está no terceiro, a gente viu o primeiro, cavalo branco, o segundo, cavalo vermelho, o terceiro, abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem, olhei e vi um cavalo preto, o seu cavaleiro tinha uma balança na mão, e eu vi como que voz de meio dos 4 seres viventes que dizia, uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Muito bem. Este, então, causa uma certa padronização, tem a ver com comércio, né, tem a ver com crise comercial, valores exorbitantes por medidas, né? Então, ele como se fosse uma crise financeira, uma crise comercial, que é o cavalo preto. E aí nós vamos para o 4º cavalo, versículo 8. Olhei e vi um cavalo amarelo, o seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhes dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Então, desses 4 cavalos, o pior é o amarelo, né?
que realmente ele, o nome do cavaleiro é morte. Então, só para se ver o grau da coisa é, né? E o inferno seguia. Foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra. Foi-lhes dado poder, aquilo que eu falei para vocês. Ninguém faz alguma coisa se não lhe é autorizado a fazer. Então, toda a quarta parte da terra, 1/4 das pessoas, enfim, foi lhe dada autoridade sobre 1/4 para matar. Mas com que tipo de situações? São 4 tipos de situações. O Apocalipse é bem simbólico, né? 4, 4, 4. Né? A gente está no 4º selo, o 4º cavalo. E com que tipo de morte? São 4 tipos de morte. Foi-lhes dado, então, matar uma parte com a espada, significa com guerras, com, né, violência, com a fome, tá? Ausência de alimento, com peste, enfermidades, doenças, enfim, e com feras da terra. Então, 4 tipos diferentes. Peste é uma delas. Foi dada autoridade para o 4º cavaleiro matar. Então, 1/4 da terra seria morto por 4 tipos de mortes diferentes. O mais esquisito é a morte por feras, né? Fome, guerra. O que era? Fome, guerra, peste e feras da terra. E eu fiquei pensando, mas o que feras da terra tem a ver? Né? Hoje em dia não tem mais leão correndo solto, né? Ou tem muito leão, muita gente morrendo por causa de leão, por causa de coiotes. Não. Na verdade, a morte por feras é uma morte natural, entre aspas. Natural é acidentes normais que podem acontecer, certo? Porque naquela época era comum a pessoa, às vezes, viajando sozinha, ser atacada por animais selvagens. Né? Acontecia. Não era uma coisa incomum, certo? Mas são aquelas coisas aleatórias que ninguém planeja. Por exemplo, fome é uma situação específica. A pessoa ela está morrendo por falta de alimento, por falta de recursos. Peste é uma situação concreta, ela acontece, por quê? Por causa de contaminação, por causa de contágio, enfim. Guerra, a pessoa morre por causa decorrente de violência, de guerras, enfim, né? Mortes violentas. E o Brasil, a gente sabe que é mestre nisso, né? Mortes violentas é o que mais acontece, né? Até diminuiu um pouco as mortes por acidentes de carro, que é uma morte violenta também, e assassinatos, né? Até um mês atrás, diminuiu esse tipo de mortes. Por quê? Porque era justamente da reclusão das pessoas. Tinha menos gente na rua e tal. Agora, a morte por feras é uma morte ocasional. Coisas que acontecem, enfim, certo? Então, é uma morte não tem uma causa comum, certo? Então, esses 4 tipos de morte foi-lhe dado autoridade. Então, eu estou falando isso por quê? Eu estou querendo explicar de que o Covid-19 não é apenas um instrumento da ira de Deus, mas sim um instrumento de permissão divina. De que a coisa não é que saiu do controle de Deus, mas sim Deus ainda está no controle, porque foi-lhes dada autoridade. E essa autoridade ninguém pode tomar, ninguém pode tirar da mão daquele que dá. E uma vez Deus dando essa autoridade, não tem como voltar atrás. Porque nosso Deus é um Deus de autoridade e de palavra. Então, amados, pestes são, sim, permissão de Deus? São. Mas não quer dizer que são o juízo de Deus. Por quê? Porque se fosse o juízo de Deus, só ia pegar em gente ruim.
Eu chego nessa conclusão. Porque tem pessoas boas sofrendo. Tem pessoas boas passando por necessidades. Tem pessoas boas sendo mandadas embora. Tem pessoas boas arrancadas do seu seio familiar. Tem pessoas boas sofrendo com essa situação, com essa pandemia. Então eu não consigo olhar para o Covid-19 dizendo isso é juízo de Deus. Porque senão só viria sobre as pessoas ruins, más, que praticam o mal, que praticam as coisas ruins. E aqui a gente está vendo, na verdade, pessoas se aproveitando deste momento para praticar coisas ruins. E aí sim, tinha que dar Covid nessas pessoas, né? Glória a Deus, né? Aleluia, alguns falam. É o juízo de Deus acontecendo. Gente, estou falando de que é permissão de Deus? É. Mas ainda não é o juízo de Deus. Não é o juízo de Deus. Mas o juízo de Deus virá. E aí que eu gostaria de chegar. O Covid-19, na verdade, é uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade para você começar a pensar na eternidade e como nossa vida aqui na Terra é tão passageira. Nós temos tão pouco tempo para decidirmos coisas tão grandes. Porque a decisão que nós tomamos aqui na Terra vai valer para a eternidade. E tinha gente que não estava pensando na eternidade se não fosse este momento agora. Tem gente que continuaria vivendo a sua vidinha normal, da sua rotina normal, de acordar na segunda-feira, trabalhar a semana inteira e festar no final de semana, sem se dar conta de que ele um dia terá que dar contas para o Deus que lhe deu o ar que respira, que um dia vai acabar. Se não fosse essa situação, as pessoas continuariam a viver suas vidas fúteis, se preocupando consigo mesmas, sem se dar conta que um dia virá o juízo. Era necessário isso. Está sendo necessário isso. Todos nós estamos pagando um preço, mas é necessário isso para que haja arrependimento e quebrantamento. O mundo está sendo chacoalhado. O mundo está sendo chacoalhado porque tinha gente que estava dormindo um sono da rotina. Estava dormindo um sono da alienação, estavam alienados da realidade do juízo de Deus. Por isso que foi necessário. Está sendo necessário. Está sendo necessário para Deus chamar a atenção da terra toda, dizendo: ei, prestem atenção, vocês não vão viver eternamente sobre essa terra. Prestem atenção, vocês têm, o relógio da vida de vocês está andando. Ele tocou um alarme agora para que as pessoas acordem, sim, porque é necessário acordar para a realidade de que um dia nós vamos nos encontrar diante do juízo de Deus. E precisamos estar preparados. A nossa vida é uma vida de preparação para a eternidade. É aquilo que eu falei, a nossa vida, tão curta aqui na terra, para que serve? Para nos prepararmos para a eternidade. É uma preparação. E como é que vamos nos preparar? Como é que estaremos preparados? O que é essa preparação? O que eu preciso para chegar diante da presença de Deus um dia? Eu não vou me demorar com escatologia aqui, com a volta de Jesus. O pastor Darcy já fez vários estudos sobre isso. Se você quiser, no site da CBVN, no canal da CBVN no YouTube, tem várias ministrações sobre a volta de Jesus. Enfim, não vou me demorar isso, eu só vou dar uma pincelada. E ele tem todo um estudo aprofundado sobre Mateus capítulo 24, 25, enfim. Não é minha preocupação aqui aprofundar essa questão, mas sim, eu quero fazer alguns apontamentos. Se nós olharmos para Mateus capítulo 24 e 25,
nós vamos ver Jesus chamando a atenção das pessoas, porque Ele falou que vai ter gente que não vai estar preparada para a sua volta, que não vai estar esperando a volta dEle. Vão ser pessoas que estão alienadas, dormindo um sono, que não vão reconhecer a volta dEle. E este é o grande perigo que nós estávamos correndo, de talvez estarmos tão envolvidos com as coisas desta terra, com as coisas deste mundo, com a nossa rotina, nosso trabalho, nossa profissão. Não é apenas a nossa profissão, mas sim a nossa carreira profissional, a nossa carreira e a tua carreira eterna. O que você está juntando para a eternidade? Eu não tenho tempo, porque eu estou pensando na minha família agora. Sim, a tua família agora, mas o que vai ser a tua família na eternidade? Qual é a prioridade dessa terra? A tua prioridade é se preparar para a eternidade. Qual é a prioridade? A tua prioridade não é este mundo, a tua prioridade é você se preocupar com aquilo que vem depois desse mundo. E tinha gente que não estava se dando conta de que este mundo, essa terra, esta vida vai acabar um dia. E nós precisamos colocar no nosso planejamento diário, semanal e anual, me preparar para a eternidade. O que você está fazendo semanalmente ou diariamente para se preparar para a eternidade? Ô pastor, aí você já está pegando pesado demais, né? Todo dia me preparar para a eternidade? Aí já é um exagero, né? Está louco. Eu não tenho tempo para isso. Amigo, se você não tira um pouquinho de tempo, cada dia, para colocar a tua vida diante do altar de Deus, ou tira um pouquinho de tempo, pelo menos, durante uma semana, porque Deus falou, e Deus está nos mandamentos dele, que Ele fez 7 dias, 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso, para glorificar a Ele, para buscar a vontade dEle, para se conectar com Ele. Se você pelo menos durante uma semana não tira algum tempo para se preparar para a eternidade, vai chegar lá no céu, você vai bater e vai falar, não te conheço. Eu não te conheço. Por quê? Porque você não tinha tempo para mim. Você quer entrar na minha eternidade, mas eu te dei uma vida, você não se preparou para esse momento. Eu não sabia que tinha que se preparar. Por isso que eu mandei o Covid-19. Para você parar. E você ouvir. Você ser desperto e acordado. Olhando para Mateus 24 e 25. Vemos lá, capítulo 24, exortação à vigilância. Porém, a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Ele diz, gente, acorda. Versículo 42, portanto vigiai, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Versículo 44, por isso estáis vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Parábola dos 2 servos. É interessante se a gente ler toda a parábola, a gente abrir essa parábola para ilustrar, mas aqui está falando de 2 servos, né? O Senhor tinha 2 servos, ele foi viajar, deu tarefas, né? Tanto para um quanto para o outro. Cuidem dos meus servos. Cuidem dos meus servos, dê alimento na hora certa, cuidem deles, deem tarefas, né? Faça a roda girar, eu vou me ausentar, mas eu deixo vocês como administradores. Como administradores desses outros funcionários. Então eles eram administradores dos outros servos. E ele se ausentou. Um deles, atento, buscava alimentar os funcionários, dar o alimento certo na hora certa, atividade, faz isso, faz aquilo. Ele estava administrando daquilo que não era dele, mas era do outro, mas ele estava administrando como se fosse dele, cumprindo aquilo que o seu Senhor tinha lhe ordenado. Já o outro falou,
Meu senhor vai demorar para voltar. Eita, deixa eu aproveitar. Ele me deixou aqui, ó, né? Uma administração. Então, ele começou a usurpar os outros servos, deixou os outros servos servirem a ele. Quando ele não se agradava, ele batia neles, ele fez o escambau. E aí diz, no final desse texto, veja lá, versículo 49, começaram a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe. Significa que daquele servo que estava agindo de forma totalmente errada, achando, isso aí não vai nem acontecer, nem sei se ele vai voltar. Daquele servo, o seu senhor vai voltar numa hora que ele não sabe. O outro, ele estava trabalhando, estava tão empenhado ali, o senhor deste servo, mas é o mesmo senhor. Como é que para um ele vai vir a hora que ele não sabe, a hora que ele não espera, e o outro vai chegar e vai estar esperando? Porque está trabalhando. Porque está fazendo aquilo que o Senhor disse que era para fazer. Enquanto que o outro não estava fazendo. Então, eu tiro a seguinte conclusão: quem estará preparado para a volta do seu Senhor? Quem está trabalhando, quem está fazendo. Quem está ocioso, quem está só se aproveitando, achando, né? Mas isso aí vai demorar, isso aí nem vai acontecer, amado. Veja só as próximas parábolas. 10 virgens, parábola dos talentos. A parábola dos talentos é outra parábola interessante, que fala sobre trabalho, fala sobre obras, fala sobre estar na ativa, não enterrar os dons, não enterrar os talentos. Então o que eu entendo? De que a pessoa que está preparada, esperando o Senhor, a pessoa que está preparada para o juízo é aquela que está ativa, aquela que está fazendo alguma coisa, aquela que está se preparando para o retorno, aquela que está consciente de que um dia ela vai se deparar com aquele que deu tudo. Os talentos também foram dados, foram entregues, a responsabilidade dos servos foi lhes dada. Mas um dia tudo que nos é dado será cobrado. Deus te deu o fôlego de vida. Quanto do seu fôlego de vida você tem devolvido para Ele? Dizendo, esse é o meu tempo, esse é o tempo que você me deu. Se me deu tanto tempo, eu vou te dar um pouquinho do meu tempo, vou devolver para ti, todo dia. Tome o propósito hoje, devolva um pouquinho do seu dia a dia para Ele, porque Ele te deu a vida inteira, e ainda está te dando a vida eterna. Um dia você vai dar contas disso. Porque tudo que nos é dado será cobrado um dia. Haverá juízo? Haverá. Haverá acerto de contas? Haverá. Apocalipse, capítulo 20, vai falar sobre juízo. Apocalipse 22, vou ter que dar uma encurtada, porque senão... Só vou ler um versículo aqui de Apocalipse, capítulo 22, só para fundamentar essa questão do juízo, já que falei que o juízo virá, sim, ele virá. Apocalipse capítulo 22, versículo 12 e 13. Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Se a gente for ler o versículo 11, ele diz ainda, quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Fazer obras. Aquele servo que maltratou os outros servos, não é que ele estava ocioso, ele estava fazendo alguma coisa, ele estava, mas estava fazendo o oposto do que ele era para fazer. A grande questão é o que estamos fazendo. O que estamos fazendo nos remete a estarmos ou não preparados para o juízo. Essa é a grande questão.
Como é que eu vou perceber se eu estou ou não estou preparado? E o juízo de Deus virá. E aí sim, quando o juízo de Deus virá castigo eterno sobre aqueles que praticam o mal e recompensa na eternidade com vida aos que praticam o bem. Aí sim virá o juízo. E o juízo realmente aí receberá retribuição justa para cada obra de cada um. Aqui na terra, por enquanto, parece que a justiça de Deus não é executada. Parece que é injusto, as coisas aqui na terra são injustas. Por quê? Porque Jesus sofreu injustiça. Por quê? Porque ele veio para a terra, e a terra ela é controlada e é dominada por desejos maus. E o Deus desse século governa ainda sobre a terra, sobre o coração daqueles que não se submetem a Deus, lógico. Mas nós não podemos esperar uma justiça divina totalmente santa e justa sobre a terra. Porque Jesus mesmo falou que neste mundo tereis aflições. Por que a gente sofre aflição? Porque a gente quer a coisa certa. E quem quer a coisa certa vai sofrer. Por quê? Porque este mundo não é justo. Não é. Ah, então não vou lutar pela justiça. Não, claro que não. Faça obras de justiça. Porque você está se preparando para a eternidade. Esse é o segredo. Você sabe que essa terra não é justa, mas você não está nessa terra, você não é dessa terra. A tua cabeça está lá no céu, você está se preparando para a eternidade. Você não é daqui, você é de lá. Então haja como alguém de lá, e não haja como alguém daqui. Eu amo muito um texto. E eu sei que muitos já ouviram, eu repito esse texto, e é um capítulo da Bíblia que eu já li, já preguei tantas vezes sobre ele, e daí de repente você vai falar, meu Deus, esse pastor de novo vai falar desse capítulo. De novo vai falar dessa, né? E eu assim, eu vou falar de novo. Eu vou falar de novo. Porque é tão legal de saber. Você sabe o que Deus vai cobrar de você quando você chegar diante dele? Isso que eu acho mais legal. Porque Deus não é assim, porque alguns acham que é uma caixinha de surpresa, né? Tipo, vai chegar diante da presença de Deus, cara, é o que Deus quiser, né? Tipo aquele negócio assim, ó, estou aqui, meu Deus, agora seja o que Deus quiser, né? Porque eu nunca soube o que você pediu de mim, então eu nem sei o que você vai cobrar. Deus foi tão justo, Deus é tão justo, porque já falou o que ele vai cobrar. Você não vai chegar diante dele, não, Deus, eu não sabia que você ia falar isso, cara, eu nem sabia que você ia cobrar isso de mim, você nem tem como cobrar isso de mim, não tem, isso não vai ter. O que Deus vai cobrar nesse juízo, eu gosto de exagerar nessa hora porque são coisas muito difíceis, né? O que Deus vai cobrar é muito difícil. Porque Deus ele cobra coisa muito difícil, né? Porque é Deus, né? Gente, o que Deus vai cobrar são coisas tão simples e tão insignificantes que ninguém dá valor. Mas se você não se atenta para as pequenas coisas, você vai perder grandes. No capítulo 25, quando Jesus termina esse discurso sobre a queda de Jerusalém, misturado com a sua segunda vinda, está tudo misturado naquele texto. Alguns gostam de classificar tal versículo até tal versículo, Jerusalém, tal versículo até segunda vinda. Para mim, já tem coisas lá que eu não entendo muito bem, na primeira parte, que para mim já está falando da segunda, mas enfim.
Mas ele vai concluir todo esse discurso de uma forma simples, e direta e objetiva. E aí ele vai falar o seguinte, versículo 31 do capítulo 25 de Mateus: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele estão, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes as ovelhas. E aí sim vai vir o juízo. Por isso que eu falei que o Covid-19 é injusto. Está pegando no geral, né? Agora aqui não. Aqui vai ter separação certinha. Vai ter direita, vai ter esquerda. Uns vão para o lado direito, outros para o lado esquerdo. E aí ele vai começar a falar. E o que ele vai cobrar? Ele porá as ovelhas do lado direito, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, pois tive fome e deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, estive enfermo e visitaste-me, preso e fostes ver-me. Coisa difícil, né, gente? Que coisa difícil. Nossa, ele vai pedir coisa assim, sobrenatural, né? Quantas pessoas você curou, hein? Quantos demônios você expulsou? Né? Quantos mortos você ressuscitou? Opa, aí é forte, né? Aí é forte. Não. Ele vai pedir coisas básicas. Vem cá. Se teve alguém no teu dia a dia que precisou de alguma coisa, talvez um conselho, um consolo, e você prestou ajuda? Pronto. Eu estou falando que o nosso dia a dia se prepara para a eternidade. Eu estou falando que nossa vida, toda a nossa vida nos prepara para a eternidade. Eu estou falando isso. Não é um dia que você, nossa, agora estou preparado para a eternidade. Não, é dia a dia. É continuamente, é constantemente. É nossa rotina diária, precisa ser uma rotina de um cidadão do céu. É isso que Jesus está querendo dizer. Amados, como você tem se preparado para se encontrar com Jesus? Essa é a minha pergunta nessa noite. Você tem levado uma vida de preparação? Não estou falando que você tem que ser perfeito, porque senão todo mundo ia para o inferno, já estava pronto já, né? Ele só diz: ei, se esforça. É isso que ele está falando. Não abandone a caminhada. Se esforça. Só mais um pouquinho. Você consegue. Porque com a minha ajuda eu vou te ajudar. Mas tenha bom ânimo. Faça a sua parte hoje. Não pense na eternidade. Faça hoje o que você pode fazer hoje. Não deixa para amanhã. Ou para o ano que vem. Se hoje Deus está falando contigo, agora Deus está falando contigo, então é agora que você tem que dizer: eis-me aqui, eu preciso, eu quero, porque eu sei que um dia eu vou me encontrar com Ele. Eu quero estar preparado. Eu não quero ser pego de surpresa, eu não quero que esse dia me pegue de surpresa. Eu não quero ser ignorante em relação à volta de Jesus. Eu quero estar pronto. Pai, me ajuda, me perdoa se eu tenho negligenciado o teu reino. Me perdoa se eu tenho me preocupado demais com este mundo que vai acabar e de menos com aquele que nunca vai acabar para a eternidade. Me perdoe porque eu tenho dado atenção demais para as coisas daqui da terra e de menos para as coisas celestiais. Me perdoe porque eu tenho dado demais atenção a mim mesmo e de menos para aqueles que estão ao meu redor. Eu escrevi umas palavras bonitinhas para encerrar essa ministração. Eu gostaria de ler elas. No juízo final, Deus não vai perguntar que marca de roupa você usou. Muitos se preocupam com a marca da roupa,
com o estilista, com esse, com aquele outro. Mas sim, ele vai perguntar se você deu das suas para quem precisava. No juízo final, Deus não vai perguntar a marca do vinho importado que você tomou, ou das bebidas, mas sim, Ele vai perguntar se você deu um copo de água para o sedento. No juízo final, Deus não vai perguntar que restaurantes você frequentou, que ambientes você frequentou, mas sim, Ele vai perguntar se você saciou a fome do faminto. No juízo final, Deus não vai pedir se na presença de que autoridades você esteve. Nossa, eu tenho um autógrafo de fulano de tal, eu vi fulano de tal, eu jantei com fulano de tal. Não, Ele não vai perguntar isso. Ele vai perguntar que se você for e ver quem estava preso. No juízo final, Ele não vai te perguntar que parques você visitou. Parque da Flórida, seja lá o que for, né? Não vai perguntar que viagens extraordinárias você fez, que coisas você viu. Ele vai te perguntar se você foi visitar o enfermo. Isso Ele vai perguntar. Não que isso tudo seja errado. Tomar vinhos estrangeiros, vestir roupas de marca, fazer grandes viagens, isso tudo não é nada errado. Isso é errado sim, se você não praticou o que Jesus pediu. Agora, se você praticou o que Jesus pediu, deu água para quem estava com sede, deu roupa, a sua roupa, se você compartilhou do que é seu, não os restos, mas você compartilha do que é seu. Se você compartilhou do que é seu, para com os pequeninos do reino do Senhor, isso tudo, Ele vai te dar viagens, Ele pode te dar muitas coisas, desde que você pratique o que Ele pediu. Então, amados, não é errado usar roupa de marca, se você está contribuindo para aquele que está nu. Não é errado você comer em lugares bons, fantásticos. Glória a Deus por isso. Mas é errado se você deixa passar fome aquele que não tem nada. Vocês entenderam? Amém? Amém. Por isso que eu digo, Covid-19 é uma grande oportunidade para a gente ajudar aqueles que precisam. Gente, eu não estou falando em ter que pagar coisa, porque nessa relação de coisas aqui, sabe o que ele fala? Em visitar pessoas. Você gasta alguma coisa em visitar? Mas gasta gasolina. Então vai a pé, amigo. Às vezes atravessar a rua, não atravessa a rua, para ver alguém que está enfermo. Como é que você quer chegar no céu, bater nas costas de Jesus e dizer, beleza? Ele diz, cara, por quê? Não, né? Pô, você não atravessou a rua para falar com a pessoa que você sabia que estava enferma, que você sabia que estava injustiçada, você não fez nada. Jesus não é o teu Senhor, porque o Senhor, sabe o que é o Senhor? O Senhor, Ele te dá uma ordem e você obedece. Jesus, Ele é Senhor e Salvador. Ele é teu Salvador se Ele é teu Senhor. Se Ele não é teu Senhor, Ele vai te salvar?
Espero que sim, né? A graça de Deus dele é maior, com certeza, maior do que a minha, com certeza. Mas, amado, tenha isso em mente. Covid-19 não é o juízo de Deus, mas uma oportunidade que Deus nos dá de sermos generosos, de sermos compassivos, de sermos misericordiosos, de sermos como Deus é. Ele é misericórdia, compassivo. Ele é tudo isso e muito mais. Ele nos convida a fazermos parte do reino dele e a praticarmos as obras que ele pratica para conosco. Você está preparado? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Paizinho querido, eu te louvo e te agradeço porque há graça nesse tempo. A graça e a misericórdia neste tempo. É este tempo que o Senhor nos chamou para fazermos diferença nessa sociedade corrupta, injusta. É neste tempo que o Senhor nos chamou para sermos luzeiros no meio das trevas. É neste tempo que o Senhor levanta homens e mulheres dignos, homens e mulheres santos, que se importem com nós, que realmente praticam aquilo que o Senhor quer pra que encher o bolso de dinheiro eu não nasci. Eu agradeço porque o Senhor nos chamou neste tempo Pra encher igreja diferença. eu nasci pra Pai, conhecer que nós não venhamos Jesus. perder as oportunidades que o Senhor tem nos dado diariamente. Papai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos para o enfermo, abra os nossos olhos para o preso, abra os nossos olhos para o rejeitado, abra os nossos olhos para quem está nu, quem está com fome, quem está com sede, e não nos deixes, Pai querido, encolher o nosso braço, mas que possamos ser o teu braço estendido aqui na terra, ajudando, aconselhando, animando, operando, Pai querido, maravilhas. Porque é para isso que o Senhor nos abençoou, para que nós sejamos bênção para as outras pessoas, porque nós estamos nos preparando para a eternidade. Nós não queremos chegar lá no céu de mãos vazias. Oh Pai, não permita que nós cheguemos diante da Tua presença, Pai querido, sem talentos, enterrando eles. Livra-nos, Pai querido, do orgulho e da vaidade. Você precisa, você merece. Tudo que Jesus merecia e não merecia, Ele recebeu. E não recebeu. Ele é rei e lhe deram uma cruz. Ele não merecia morrer naquela cruz, Ele morreu naquela cruz. Papai, você nos chama para sermos imitadores de Jesus, a darmos o que possuímos e muitas vezes recebermos o que não merecemos. Oh Senhor, livra a Tua igreja da vaidade, da cobiça dos olhos. Livra-nos, Pai querido. Dá-nos alegria, Senhor, e gratidão àquilo que o Senhor tem nos abençoado. Que o nosso braço nunca, Senhor amado, seja encolhido para aquele que precisa, Senhor. Abençoe em nome de Jesus a cada um que ouviu essa ministração. Abençoe em nome de Jesus a todos aqueles que estão neste momento desamparados. Papai querido, que alguém neste momento seja tocado para suprir essas necessidades, Pai. E oro também para que o Senhor toque neste momento e nos faça lembrar, Pai querido, de pessoas que estão necessitadas, Pai querido, onde o Senhor quer operar através de nós. Hoje nós podemos ser a resposta de oração de alguém. Hoje nós podemos vir de encontro à necessidade de alguém. Pai, eu te louvo e te agradeço, porque hoje é tempo de graça. Hoje é dia de acordo, de aliança, de cura, de restauração. Livra-nos, Pai querido, do dia mau. Em nome de Jesus.